Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar para você como consultar um processo trabalhista no site da Justiça do Trabalho. Vamos lá? Gente, então, a ideia desse vídeo é explicar para aquelas pessoas que já têm um processo trabalhista como consultar eles no site da Justiça, para acompanhar as movimentações, acompanhar o andamento do processo. Para isso, primeiro eu preciso explicar que cada Justiça do Trabalho em cada estado possui um site oficial. Por exemplo, aqui em Santa Catarina o site é trt12.jus.br. Já no nosso estado vizinho Paraná, o site é trt9.jus.br. Então, primeiro eu vou explicar para vocês como encontrar o site da Justiça em que o seu processo foi feito. Para isso, nós vamos abrir o Google e digitar site Justiça do Trabalho. Aqui no local desses 3x que eu coloquei, você deve colocar o estado em que o seu processo foi feito. Por exemplo, site Justiça do Trabalho, Santa Catarina, e apertar em pesquisar. Já aqui na primeira opção vai aparecer o site da Justiça. Você aperta em cima dele e todos vão ter esse mesmo formato aqui, essa mesma tela principal, aparecendo aqui no canto esquerdo escrito que é o site da Justiça do Trabalho. Aqui nesses quadradinhos em branco é onde você vai colocar o número completo do seu processo e a sequência apertar em consultar. Para saber como digitar os números dentro dos quadradinhos, você segue a divisão dos números do seu processo. Por exemplo, vou colocar um número de processo de mentira, que não existe, para explicar como preencher. Nesse primeiro quadrado de nome número CNJ, você vai colocar todos os números dessa primeira parte, inclusive os zeros, até o ponto. Ou seja, vai colocar 00001234. Nesse segundo quadrado, onde diz dígito, você vai digitar os dois primeiros números, ou seja, 01. No terceiro quadrado, onde diz ano, você vai colocar esse 2020. Esse é o ano em que foi dada a entrada no seu processo. O quarto e o quinto quadrado já estão com os números prontos, sempre. E eles têm que ser igual ao número que estão no seu processo. Olha, aqui no nosso processo de mentira, tem o 5 e logo depois os 12, igual aos números que tem embaixo. Por último, nesse último quadrado, onde o nome é vara, você vai colocar os 4 últimos números, no nosso caso aqui, que é 0001. E aí, então, é só apertar em consultar. Bom, conseguiram pegar até aqui, gente? A gente já viu como encontrar o site da Justiça do seu estado e como digitar o número do seu processo no site da Justiça. Vamos continuar? Agora, depois de escrever o número do seu processo aqui nos quadradinhos e apertar para consultar, vai abrir essa tela aqui, Alguns processos vão ter a primeira linha, que aparece o número do processo e a cidade em que ele está, já outros vão ter duas linhas como esse aqui. Isso significa que o seu processo já teve uma decisão com o juiz da sua cidade e que também já foi para o tribunal do seu estado. Podemos apertar em qualquer uma delas para consultar o processo. Vou apertar na primeira, ok? Apertando aqui nessa primeira linha, alguns processos vão ter essas duas opções. Isso que apareceu de primeiro e segundo grau significa que o processo já teve uma decisão na sua cidade e que ele também já foi enviado para o tribunal do seu estado. Vamos apertar aqui na opção de primeiro grau. Vai aparecer essa tela para vocês. Temos que preencher conforme as letras e os números que aparecerem e depois apertar em enviar. Vamos lá. Agora vai abrir essa nova tela com as últimas movimentações do seu processo. Aqui nessa parte do canto esquerdo, aparece a sequência das movimentações com datas. Alguns documentos você consegue ter acesso, outros só os advogados e a justiça conseguem acessar através de um link e senha próprios, ok? Isso é normal. Nessa parte do meio da tela, aparece a última decisão do processo que você consegue ter acesso, que é liberada para você. Depois dela, podem ter acontecido outras movimentações, mas você não consegue visualizar toda ela, apenas o título que aparece aqui nessa parte esquerda. Se você vê que faz muito tempo da última movimentação aqui nessa parte da esquerda, talvez o seu processo esteja parado ou talvez ele esteja no segundo grau, que é aquela outra opção que a gente viu no início, lembra? Isso significa que o seu processo está no tribunal do seu estado.
Vamos voltar lá, apertando aqui na setinha de voltar em cima. Pode apertar novamente aqui no número do seu processo na primeira linha e agora escolher a opção segundo grau. Vamos preencher de novo as letras e os números que apareceram. Aqui funciona da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Na esquerda tem as movimentações por ordem de data e na tela do centro aparece a última movimentação, a última decisão que você tem acesso. Depois dela podem ter acontecido outras movimentações e decisões, por isso é importante observar sempre a data aqui do lado esquerdo. Olhando pela data aqui em cima, você vai conseguir identificar se o seu processo está no primeiro grau, ou seja, no fórum da sua cidade, para ser realizada alguma etapa do processo lá, ou se ele está então no segundo grau, que é o tribunal. Aqui no nosso caso em Santa Catarina, o tribunal fica em Florianópolis, e lá também acontecem algumas etapas do processo. Seguindo esse passo a passo, você vai conseguir consultar o seu processo e dar uma olhada se ele está andando. Conseguiram pegar? Para saber o número do seu processo, você deve entrar em contato com o seu advogado, solicitando esse número para você conseguir fazer a consulta. Outro detalhe, pessoal, é que às vezes a movimentação e as decisões no site da Justiça, elas aparecem com uma linguagem um pouco mais jurídica, um pouco difícil de entender. Isso é normal. Se você não entender o que significa aquela movimentação no seu processo, você pode consultar o seu advogado e pedir uma explicação. Além disso, nós aqui no canal também podemos continuar fazendo esse tipo de vídeo, explicando para você o que cada fase e cada movimentação significa. Então, se nessa consulta que você fez apareceu movimentações que você não entendeu e você quer explicação também sobre isso, deixa um joinha aqui nesse vídeo e também comenta aqui embaixo do vídeo para a gente entender o que você quer ver aqui no nosso canal. Assim a gente continua produzindo mais vídeos. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido acessar, consultar o processo de vocês no site da Justiça do Trabalho e que ele esteja andando, né? Até mais, pessoal!